Uma igreja verdadeira é uma igreja com grupos familiares. É uma igreja onde os irmãos se reúnem nas casas, evangelizando os seus vizinhos. A pessoa entra lá e diz: como é que vocês estão fazendo essa reunião aqui? Aqui não é nenhum templo. Aí o crente diz: para nós tudo é templo, é lugar onde Deus habita, onde Deus se faz presente. É no grupo familiar onde fica descaracterizado o sistema sacerdotal, porque ali todos são sacerdotes. Ali não precisa de uma tiara de papa na cabeça, ali não precisa de uma batina de padre, não precisa do paletó do pastor. Ali todo crente na sua simplicidade é um ministro de Deus, um embaixador do reino, e tem algo para dizer da parte do Senhor. Uma igreja sem grupos familiares é uma igreja que estruturalmente não está sendo sal. Porque a sua estrutura é uma estrutura de ocultamento. Ela se esconde. Pode ser até que os crentes estejam falando de Jesus nos seus trabalhos, mas falando da estrutura da igreja, ela está oculta. Uma igreja sem grupos familiares é como uma luz debaixo da cama, como a luz debaixo de um vaso. Jesus diz: não se põe a luz debaixo de um vaso, não se põe a luz debaixo de uma cama, se põe a luz no lugar onde todos possam ser por ela iluminados. Meus irmãos, é preciso que a estrutura da igreja se conforme com a mensagem que pregamos, segundo a qual é necessário os crentes anunciarem a Cristo em todos os lugares. Temos que ser uma igreja de portas abertas. Em Atos 2:46, a Bíblia diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós temos os crentes celebravam a ceia nas casas. Veja Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Veja agora Atos 20:20. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Alguns querem se levantar contra os grupos familiares, dizendo o seguinte: por que é que a igreja adota hoje o sistema de grupos familiares e não adota o sistema de distribuição de bens que havia na igreja primitiva? Meus amados irmãos, quem fala deste modo está equivocando-se por diversas razões. Em primeiro lugar, não havia um sistema de distribuição de bens, embora houvesse um sistema de grupos familiares. Os grupos familiares eram sistemáticos, porque eles foram firmados por orientação apostólica, por revelação divina. Era estrutura obrigatória, mas a distribuição de bens não foi feita de forma sistemática, por mandamento, foi feita espontaneamente por amor. Foram os cristãos que, olhando uns a necessidade dos outros, procuravam se ajudar mutuamente. E quem foi que disse que nós não aceitamos que isso é necessário hoje? É necessário sim. Se houver o meu irmão necessitado, eu tenho que ajudá-lo. A Bíblia diz que na igreja primitiva, quem tinha dois terrenos ficava com um e dava o outro, se via um irmão necessitado. Alguém diz: pastor, por que é que não estamos vendo essas coisas acontecerem? Porque nós aqui somos simples, não temos dois terrenos. Se tivesse alguém dois terrenos e tivesse um necessitado, saía um mesmo. Meus amados irmãos, eu tenho visto aqui irmãos tirarem da sua conta bancária e darem carros para outros irmãos. Tenho visto aqui irmãos receberem alimentos uns dos outros. Quem foi que disse que Deus está fazendo o mesmo entre nós? Aquele povo que se convertia naquela época, dentre eles alguns eram ricos e tinham muitos bens e faziam muitas coisas. Dentro daquilo que nós temos, nós estamos fazendo. E portanto, não é para ser cobrada a distribuição de bens, é para ser vivida através do amor. Mas os grupos familiares são da estrutura da igreja.